Mas por que comigo é assim? Por que acontece assim? E em Mateus 27, não precisa abrir, diz assim: tu que destróis o santuário e em 3 dias o reconstróis, salva a ti mesmo. Se tu és filho de Deus, desce da cruz. Mais uma vez o diabo confronta Jesus na situação de extrema dor, como o homem jamais passou nem vai passar nesse lugar. Se tu és filho de Deus, desce dessa cruz. Para que sofrer? Para que tanto sofrimento? Não tem porquê, não tem necessidade. Tu é filho de Deus, desce. E ele escolheu permanecer. E quando ele escolheu permanecer, a paternidade do Abba veio sobre nós. E nós herdamos isso através da renúncia de Jesus às aflições e às diretas de Satanás. Vocês estão entendendo? Através da renúncia de Cristo, de todas as propostas que Satanás entregou a ele, ele permaneceu. Mas me diga uma coisa: Deus tirou ele da cruz? Tirou? Ele morreu? Não. E Satanás disse a ele: se tu és filho de Deus, desce da cruz. Para que tanta dor? Mas ele escolheu continuar. O Pai, o Rei dos Reis, ele não desceu e tirou ele da cruz. E por que quando nós estamos passando as nossas aflições, as nossas situações, que o confronto vem, e você se pergunta: será que eu sou realmente filha de Deus? Aí você se pergunta, mas 99% disso, o inimigo está trabalhando como trabalhou com Jesus aqui. E ele consegue entrar na tua mente, ele consegue lançar palavras. Tu é filha de Deus, tu tem certeza? Porque tu está trancada nesse quarto. Tu é filha de Deus. Tu é filho de Deus, porque tu está passando por essa necessidade. Porque a tua depressão não vai embora. Tu é filho de Deus, porque os teus filhos estão passando fome. Vai, cara, vai roubar. Tá fácil ali, ó. Bem facinho. Aquele celular ali em cima, iPhone 16. Passa, pega, ninguém vai ver. Tu tem teus filhos para alimentar, cara. Vai. É assim ou não? E é por esse lado que muitos homens e muitas mulheres entregam de mão beijada a paternidade e nunca mais encontram esse lugar no Senhor, porque o inimigo consegue entrar. Aí você fala: mas é Jesus. Mas era Jesus. Jesus, homem, totalmente homem, igual nós somos, passou por todas as aflições e todas as situações que nós nunca ousamos passar e nunca passaremos. Ele decidiu ficar. Depois que ele decidiu ficar, depois que ele lutou contra tudo aquilo, depois que ele venceu todas as armadilhas de Satanás, aí as coisas começaram a mudar. Aí Jesus saiu do deserto, modo hard, super saiyajin, porque ele permaneceu, cara. E nós falhamos quando nós caímos diante das nossas falhas, dos nossos desejos, diante de tudo que nós vivenciamos. Quando o inimigo olha para você, diante da tua necessidade, tu és filho de Deus, amaldiçoa esse Deus e morre. Amaldiçoa esse Deus, esquece. Para quê? Eu sei que você passa por isso ou já passou. Eu sei que todas as suas aflições e as situações vividas levam você a um lugar de: cara, eu sou órfão, eu não tenho pai, sabe? E eu não estou falando do pai natural, porque mesmo com o pai natural, o pai biológico, ele é impossível de nos livrar de certas situações.
é impossível. Ele não tem o poder e essa capacidade de fazer e chegar onde Deus chega e onde Deus faz, como nosso Pai. E aí a gente se torna órfão. E a gente vai buscar uma paternidade em coisas estranhas e erradas. A gente vai buscar outros deuses. A gente vai buscar uma paternidade em homens, principalmente as mulheres, no caso. Vamos buscar paternidade em homens, para que se casam, e quando se casam pensam que estão se casando com um homem para ser um marido. Na verdade estão buscando um pai. Por quê? Porque essa orfandade deixou elas vulneráveis, e quando ela vai buscar um pai, ela não encontra um marido e não encontra um pai. Isso, cara, é pesado. O homem, pela sua vez, ele vai buscar ser pai. Eu vou ser pai. Mas quando constitui a sua família, ele não consegue ser pai, porque ele não teve uma paternidade terrena e não tem uma paternidade que vem do Pai das luzes, que vem de Deus. Sabe, e essa paternidade sobre as nações, eu não estou falando aqui de Deus, eu estou falando de nós. Vamos para Romanos 8, de novo. Romanos 8. Continuando, a gente parou no versículo 17, vamos para o 18. Diz assim: considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. E você entende aqui, quando aqui fala assim, no versículo 17: se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Jesus passou pelas suas aflições e sofrimentos e Ele permaneceu, mas nós não queremos passar. E aí no versículo 8 diz: considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. O que quer dizer? Que o sofrimento desse tempo que vocês estão passando, esse sofrimento é passageiro. Às vezes muito difícil, até quase impossível de superar, mas nós superamos. Mas é preciso que tudo isso aconteça, porque a palavra nos fala que todas as aflições, todas as situações e sofrimentos do presente, então a palavra está dizendo que nós vamos passar por tudo isso, vez ou outra, vai acontecer, mas isso não pode ser maior do que a glória que há de vir, sabe? E se a gente entende isso, a gente consegue pegar a nossa cruz e seguir. Porque do mesmo modo, tinha dois ladrões, um queria descer da cruz e o outro disse: eu quero ir, Jesus. E para ele tinha que ficar na cruz. O sentimento dele, o desejo dele não era de descer da cruz. Enquanto um queria descer da cruz e renunciar tudo o que Cristo estava fazendo e não mais receber essa paternidade, o outro queria ficar. E além de querer ficar, ele disse: Senhor, eu quero ir contigo. É isso que nos faz ser guiados pelo Espírito. É isso que nos faz permanecer no Espírito. Versículo 19: pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. E nós falamos sobre isso agora. Porque aqueles que estão lá fora, ou, se eu me arrisco a dizer, talvez alguns que estão aqui, que não entendem ainda não são filhos, são criaturas. Porque é essa criação que aguarda a manifestação dos filhos. Quem são esses filhos? Aí agora eu pergunto: quem são esses filhos?
Esses filhos somos nós, que entendemos, que recebemos essa paternidade, que nos deixamos ser guiados pelo Espírito, fomos conciliados com o Pai através de Jesus Cristo. Nós que entendemos que somos filhos e recebemos, e somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo, nós como filhos, tem um povo lá fora que espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Porque lá, quando os filhos de Deus vão, esses filhos de Deus, guiados pelo Espírito Santo, têm a capacidade de, em Cristo Jesus, através da cruz de Cristo, trazer as criaturas para serem filhas de Deus. E somos nós. E essa paternidade que hoje nós carregamos é para ser lançada e derramada sobre as nações.